TV Câmara, bom dia especial ao vereador Pedro Godinho. Senhores, este final de semana, na verdade, decorrido de um feriadão que iniciou pela sexta e acabou hoje, muito se aconteceu na cidade, as vidas seguem, só que algumas coisas ainda continuam com estado de grande dificuldade. Nesses últimos 15 dias, uma região da Barra do Laranjal, das Doquinhas, da colônia Z3, do meu amigo vereador Beto Z3, que trabalhou dia e noite naquela localidade, tentando fazer o que podia, vereador. Nós não temos uma estrutura e nem somos donos do tempo para poder fazer da forma que nós gostaríamos. E nesse meio tempo, senhores, quando iniciou essa chuva, tocada com vento, me lembro que eu tinha feito um vídeo, isso depois pode buscar nas minhas redes sociais, falando da preocupação do que poderia vir a acontecer. Pois em 2001, vereador Pedrinho, foi só através do vento e a água tomou conta de uma boa parte do Laranjal. E naquele dia, juntamente com a Defesa Civil, com o João Arthur Nascimento, com o Tenente Paulo, nós começamos a ver que não era só a chuva que era forte, mas o vento também era forte. E nós fizemos um vídeo alertando as pessoas do Laranjal, aqueles que estivessem em casa no Laranjal, para tomar um certo cuidado, porque poderia vir a acontecer o que aconteceu em 2001. Pasmos que muita gente criticou a nossa atuação, dizendo que não era para assustar as pessoas, que não era, muitas vezes, daqui um pouco, para amedrontar. E nós vimos que essa preocupação, muito antes disso, eu e o vereador Vicente, estivemos em Brasília, no Ministério da Integração Nacional, e lá tinha, vereador Vicente, uma tela, quase o tamanho inteiro do fundo deste parlamento, mostrando do El Niño, que os próximos anos teria grande dificuldade, principalmente a metade sul do estado, sobre o El Niño. Nós chegamos de Brasília, conversamos, fomos aos jornais, falamos nessa tribuna, tanto eu quanto o vereador Vicente, e parece que não surtiu nenhum efeito, vereador Conceição. E me lembro que, naquela época, chegando de Brasília, o senhor me deu um espaço na rádio, e nós comentamos da preocupação do El Niño que poderia vir a acontecer na metade sul do estado, através de um tempo muito grande de chuva e vento. E parece que ninguém deu bola para isso. Pasmos, 1 ano e 2 meses depois, vereador Vicente, aconteceu o que está aí. O triste é que uma boa parte da cidade não sofreu, né, o que os moradores do Laranjal sofreram. Por que eu falo triste? Porque a vida continuou, normal, a vida continua. Só para aquelas pessoas que estavam lá, e eu tenho amigos, familiares, que perderam boa parte do que construíram. Pessoas que construíram acreditando que ali era uma região não alagadiça. E eu me lembro, vereador Conceição, que eu era guri, e naquele mesmo local eu pescava e andava de barco. Mas a FEPAM, o governo do estado, e na época os governos municipais, disseram que ali era um local para se construir. E eu acho que o senhor tem um pouco mais de idade do que eu, vereador Conceição, se lembra que aquela área realmente era um banhado, onde se pescava, se caçava. E hoje virou uma área de construção. As pessoas que compraram os terrenos naquele local, as pessoas que construíram as casas naqueles locais, na verdade, construíram acreditando num poder público, tanto do governo do estado, através da FEPAM, quanto do governo municipal, acreditando que poderia fazer seu lar. Mas até então, não sou especialista na área, vereador Conceição, mas ali era uma área alagadiça, de cheias de banhado. Então, eu acredito que a esponja do Laranjal, muito falado pelo vereador professor Adinho, era aquele local, professor Adinho, e onde se construiu a água que iria para aquela esponja, acabou indo para dentro das casas. E pessoas ali perderam tudo. E aí nós tivemos várias pessoas que apoiaram, a igreja, muitos vereadores apoiaram, só que eu senti também uma falta do governo do estado, vereador Beto Z3. Eu não vi secretários de Estado vindo aqui nos ajudar
como aconteceu em outras regiões. Para ser sincero, eu não vi um estagiário do governo do estado vindo a Pelotas para ajudar o nosso município. A Defesa Civil fez o que pôde, com a estrutura que tinha. A Prefeitura fez o que pôde, com a estrutura que tinha. Mas a força do governo do estado, eu não vi um comitê de risco criado aqui neste momento, nesse período que nós estamos vivendo. E eu vi muita gente falar, mas pouca gente atuar. E neste final de semana, eu tive a grata satisfação de receber uma grande amiga minha, que nas horas de folga é senadora da República, a senadora Ana Amélia Lemos, que preocupada com a situação, e neste momento, vereador Conceição, nós precisamos do Ministério da Integração Nacional para reconhecer a nossa situação do Laranjal, para conseguir investimentos para fazer os tão sonhados diques de contenção, para poder fazer uma reformulação naquela área. E nós recebemos a senadora Ana Amélia Lemos em um feriadão, no meio de um feriado, domingo pela manhã. E, senhores, em momentos de crise política, financeira e principalmente moral, nós recebemos uma senadora e ver de perto a situação do Laranjal e dos moradores e se botando à disposição para que essa semana, junto ao ministro da Integração Nacional, possa tomar atitudes diretas à nossa praia do Laranjal. Queria dar com muita honra, vereador Salvador, uma parte ao professor Adinho. Obrigado, vereador Rafael Amaral. Essa situação do Laranjal nos remete a pensar em uma coisa. O que o governo municipal e todos nós temos a fazer? Nós temos que cuidar o seguinte: a área que, em tese, a gente sabe que vai ter problema futuramente, não pode ser estimulada por qualquer governo a continuar ali. Eu não sei nem se é o caso, mas o senhor imagina o seguinte: não adianta o poder público dotar uma área que certamente vai ser inundada logo adiante de água, luz e todas as benfeitorias. O senhor me entende, Rafael? Entendo, senhor. O que está acontecendo? Nós temos locais do Laranjal que todo mundo está sabendo que vai ter problema. Qual a atitude do governo? Transfere esse pessoal para um outro local seguro. Se nós transformarmos isso em ação do governo e o governo insistir em querer dar condições onde não tem, nós teremos problema. Eu me lembro no governo Marrone, já não se queria o uso do Pontal da Barra nem do Novo Valverde, porque se sabia que naquele local era a esponja que o Laranjal tinha para se desaguar a água. O vereador Viana foi secretário de Meio Ambiente, sabe muito bem disso. Então, eu acho que o governo tem que pensar bem o que fazer com essas famílias. De repente, se não está na hora de deslocá-las para outro local seguro e não investir numa área, uma infraestrutura que logo ali se sabe que vai dar problema. Obrigado, vereador. E o senhor vê, vereador Conceição Monsan, no dia 15 de abril de 2014, eu e o vereador Vicente estivemos em Brasília tratando da prevenção desses temas. Em 15 de abril de 2014, nós estivemos lá preocupados com esta possível situação. E muitas vezes a gente recebe críticas, vereador Adinho, e meu líder do partido, vereador Roger Ney, por atuar. Nós não tínhamos, na época, caminhão nem do Exército para poder entrar em áreas alagadícias. Todos sabem que eu faço parte de um grupo automobilístico, nós temos um grupo que trabalha em defesa do setor automotivo. Eram jipes dos nossos colegas e amigos que atuaram entregando mantimentos onde não entrava nem o caminhão do Exército. Gratuitamente, pessoas trabalhando manhã, tarde e noite. E hoje, senhores, no momento desse, onde se é criticado por fazer, eu prefiro ser criticado por fazer do que ficar sentado dando belos discursos. Ou, muitas vezes, vereador Conceição, como a gente vê, muitos radialistas criticando e apenas ficando sentado.
mas nós somos diferentes. Nós vamos lá e atuamos. Então eu quero agradecer aqui a senadora Ana Amélia Lemos, que veio de Brasília em pleno domingo de manhã para visitar e reconhecer a situação do Laranjal, se botando à disposição do nosso governo, da Prefeitura Municipal de Pelotas, a estreitar essa relação junto ao Ministério da Integração Nacional. Então eu só tenho a dizer que muitas vezes nós não temos um estagiário do governo do Estado para vir nos ajudar, mas vem uma senadora da República em um final de semana, que é algo raro de acontecer, visitar e vistoriar a cidade de Pelotas. Obrigado, senadora Ana Amélia Lemos, obrigado às pessoas que contribuíram para que a gente possa, a partir deste momento, vereador Marcola, tentar sanear as dificuldades que aquela população já está enfrentando e tudo que perdeu é o que é o mais triste. Mas a vida continua. Mas para aquelas pessoas que te perderam boa parte dos construíram a vida inteira, vereador Salvador, vai demorar muito tempo para chegar à vida normal. Obrigado.